Bora, Tete, começa isso logo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer de receber quem está entrando, né? Hoje, meu nome é Guilherme Souza, sou biólogo, doutor em ecologia de peixes de água doce pela Universidade Estadual do Norte Fluminense e dirigente da organização não governamental Projeto Piabanha, que está sediada na região noroeste fluminense, né, numa cidade chamada Italcara. E nós estamos sediados numa grande ilha no Rio Paraíba do Sul, onde nós mantemos um banco genético vivo de peixes, né, ameaçados de extinção, em parceria com o ICMBio, Universidade de Mogi das Cruzes, e diversas outras instituições de pesquisa. Então, o nosso tema de hoje será trazer à tona, né, a importância da pesca esportiva e como essa atividade, essa modalidade de pesca, né, pode contribuir para a conservação das espécies nativas. Tá? Então, como convidado, temos o Marcelo. Por favor, Marcelo, se identifique. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Um momento importante para podermos esclarecer muitas dúvidas aí. Meu nome é Marcelo Fernandes, eu sou engenheiro mecânico, sou especialista em engenharia de construção naval e soldagem. Sou pescador esportivo, pescador científico, guia de turismo nacional, que a gente pode fazer Brasil e toda a América do Sul. E estou aqui para colaborar com essa live com vocês, para esclarecer muitas dúvidas e interagir com o Dr. Guilherme Souza aí do Projeto Piabanha, que é um grande parceiro de longa data. Então, Marcelo, vamos lá. As modalidades de pesca são, a gente podemos separar em 4 aproximadamente, né? Sendo a mais antiga dela a pesca artesanal, que é o perfil da pessoa que vive da pesca, né? Que faz da pesca a sua atividade principal de fonte de renda, né? E aqui na nossa região ela é muito forte, né? Inclusive nós temos uma colônia de pesca, a Z21 de São Fidélis, que associa 350 pescadores. Mas o nosso foco hoje é falar da pesca esportiva. Você poderia separar a pesca nas suas devidas modalidades? Olha, Guilherme, a gente sabe aí das existências das modalidades de pesca. A que a gente pratica é a pesca esportiva, e depois que eu conheci o Projeto Piabanha, com as ações que vocês implementam, e eu sempre como colaborador de vocês, aí está nascendo uma questão da pesca científica, mas nós temos a pesca artesanal, que é aquela onde as comunidades tradicionais utilizam, né, para sua subsistência, enfim. Temos a pesca industrial, que é aquela com grandes embarcações de larga escala, né, de captura, né, e com grande quantidade de processamento de pescado. E temos a característica aí da pesca amadora, que é onde a pesca esportiva, ou denominada por algumas pessoas como recreativa, se insere no processo. Entendeu? Que é uma pesca que visa a sustentabilidade, né, que é o econômico, social, ambiental, e eu sempre defendo a questão cultural como base, como raiz para tudo isso, que ela é transformadora, né? E é aquela pesca que visa
gerar divisas para onde ela chega. Para isso tem que existir uma interatividade muito grande entre o pescador, o ambiente e aquelas pessoas tradicionais que já estão ali, né? Então, é um fator transformador cultural que a gente observa que a pesca esportiva, quando ela chega, onde ela é implantada, ela modifica essa cultura. Entendi. E aí, enfim, eu observo que muitas regiões têm crescido em função dessa atividade, né? Onde outrora as pessoas utilizavam como uma área que o pessoal jogava bomba, matava os peixes, né? Uma pesca predatória, e com a descoberta de peixes altamente esportivos, as coisas vêm mudando. Isso a nível planetário. Você conseguiria falar para a gente rapidamente como é que você enxerga a pesca esportiva hoje no planeta, né? Nos países que já abraçaram e já, inclusive, consideram a pesca esportiva como parte da economia do país? Ah, claro que sim. A gente pode mencionar aí um país que existem grandes pescadores e verdadeiras estruturas por trás da pesca esportiva, como os Estados Unidos, né? Indiscutivelmente. Né? É um país que explora muito essa questão e gera muitas divisas com isso. Na área de equipamentos, na área de turismo, na área de capacitação de profissionais para atuar dentro do processo, enfim. E aí temos também despontando países, né, pequenos que hoje têm como grande parte da sua economia o turismo da pesca, né, que é o Panamá, a Costa Rica, a Guatemala, né? São países que estão despontando com isso daí. Sem contar, né, Guilherme, os países europeus, né, que já estão na frente disso daí há muito tempo. A atividade é tão séria que em determinados rios ou determinados períodos de rios norte-americanos, se o pescador pegar um salmão, por exemplo, fora da medida ou em áreas proibidas, o cara já recebe um auto de infração no local e já é convidado a se apresentar perante o juiz, tendo em vista o alto valor do peixe vivo, né, o salmão nativo. Né? Então, nós vemos que a gente está brincando com uma atividade que ainda é muito séria, né, no nosso país. E entrando nesse tema, nosso país, né, e no Brasil, quais são as regiões, né, cidades que estão despontando com a pesca esportiva? Olha, Guilherme, eu sempre falo, na minha ótica, eu ainda vejo a região amazônica, especificamente a região de Barcelos, no Médio Rio Negro, em Anavilhanas, como uma grande referência, porque a quantidade de estrangeiros que eles conseguem trazer durante a temporada é algo assim fantástico, que eu acredito que em outras regiões do Brasil ainda não se veja. Agora, temos a região do Pantanal, do Mato Grosso também. Mas, que tem... Sônia, qual é o peixe que o pescador internacional e o nacional vai em busca? Indiscutivelmente, a espécie alvo é o tucunaré-açu, porque naquela região ali, os maiores do planeta ainda estão naquele ponto. E os argentinos, os americanos, ingleses, franceses, vêm em busca desse peixe, que ele pode, existem relatos, né, e que ele pode chegar até 12 quilos, embora alguns ribeirinhos da região, que eu conheço a região de Barcelos, a minha primeira ida foi em 2001, né, então já tem 19 anos que eu frequento aquela região, de já terem capturado, infelizmente, no que eles chamam de zagaia, que
que é um tipo de lança que eles pescam à noite, exemplares com 15 quilos. Eu nunca vi, entendeu? Nem nunca presenciei uma captura. Entendi, mas agora, pela sua experiência, um pescador que se propõe a ficar embarcado naqueles navios, barcos, hotéis, ele gasta em média de quanto para ficar uma pescaria de 10 dias? E eles soltam ou não? A segunda pergunta, eles soltam ou não o seu peixe? Não, você já sai, pelo menos, com quem eu levo, os grupos já saem com a concepção daqui, a gente promove as reuniões e tudo, de que primeiro, ele não vai trazer nada. Segundo, o objetivo é estar integrado com o ambiente e conservando o tempo todo, nos mínimos detalhes, nas menores ações, certo? E um pacote, em média, para ficar esse período, contando uma hospedagem em Manaus e tudo, gira em torno aí de 7, 8 mil reais em média. Existem pacotes para estrangeiros bem mais caros, né? E existem pacotes mais baratos, porque você diminui o número de dias. Tem gente que opta em ir no grupinho de 4, 5 pessoas para poder ficar num barquinho pequeno, entrar num afluente, e aí um ribeirinho daquele acompanha e tudo, e aí sai uma coisa menor. Sem falar na passagem aérea, né? Que gira em torno dos 2 mil a 3 mil reais, né? Isso eu não estou contabilizando os voos das suas cidades de origem para Manaus e o retorno de Manaus para as suas cidades de origem. Entendeu? Isso daí fora esses 2 voos. Saindo agora da região norte, qual a outra região que está despontando no Brasil? Olha, nós temos a região centro-oeste, né, Guilherme? O rio Araguaia é fantástico. Muitos lagos da região centro-oeste, como ali no Tocantins, Lago do Peixe, Lago do Taboca, Conab, enfim, a região centro-oeste é uma região riquíssima, belíssima de peixes esportivos. Tem a região sul do país, que quando você fala no efeito da pesca esportiva, é muito desenvolvida. Entendeu? Muito desenvolvida mesmo. Que tem o Dourado, na Bacia do Prata, no Paranazão, tem gente que gosta da Piapara e por aí vai. Então, entrando nessa linha, né, do Pantanal, já tive o prazer de trabalhar lá no Rio Paraguai e vi a indústria da pesca que ocorre ali, né? E também vi algumas mazelas de excesso de esforço de captura em cima das iscas, né? Do caranguejo, né, para pegar os piaus, daquele molusco, aquele caramujo, dos lambaris. Então, me parece que também tem um crescimento desordenado em relação a isso, ao Rio Paraguai. Mas deu para ver que se movimenta muitos e muitos peixes. E eu observo que existem também pescadores de Talcara, que podem fazer esse tipo de viagem, que saem daqui e vão para o Paraguai. O Paraguai não, para o Rio Paraná, né, na Argentina, e lá eles pescam muitos dourados, né? Vale ressaltar aqui para todos vocês, espectadores, que o dourado ele é um peixe nativo, né, originário da bacia do Rio Prata, né, lá da bacia do Paraná. Ocorre também no Pantanal, porque está na bacia do Paraná. E lá é tolerância zero. O animal ele tem que ser solto, não pode ser capturado, né? Então, só para contextualizar o processo. E na bacia do Rio Paraíba do Sul, Marcelinho, como é que se comporta, como é que está se comportando, como é que pode vir a se comportar essa situação? Considerando que a bacia do Paraíba do Sul ela tem 55 mil quilômetros quadrados, 167 espécies de peixe, né? E alguns com poder, né, de ser esportivos.
Olha, Guilherme, a bacia do Paraíba do Sul, eu sou nascido aqui na região, né, de Campos Goytacazes, né, abaixo de Itaocara. Eu estou aqui já próximo da Foz. Eu sempre falei que o Rio Paraíba do Sul é um potencial incrível. É um rio com potencial de captura, de robalos peva, como pouco se vê, não é no Brasil, não, é no mundo, entendeu? Temos robalos peva aqui, né, na faixa de 5, 6 quilos. E hoje ainda existe, né, esse peixe ainda existe. Então, é um potencial riquíssimo que o Rio Paraíba do Sul tem, não só com robalo, tem o dourado aí que é introduzido, né? Isso a gente não. Que é a próxima pergunta. Eu faço o quê? Entendeu? Eu já vi que o Marcos... E é isso. Então, caiu aqui, mas eu percebo que você deve ter falado nas nossas espécies, né? A gente vem conversando muito sobre elas, sobre os peixes, robalo, sobre os peixes que vêm do mar e moram na água doce por um tempo, depois voltam para o mar, que são os robalos. E aí, pessoal, chegou uma pergunta do professor Marcos Salomão, da UENF, falando sobre as espécies invasoras. Eu gostaria de trazer esse contexto, que para mim, é o alvo dessa reunião, desse encontro aqui com todos vocês, e, antes de entrar na pergunta do Salomão, esclarecer sobre a denominação de no Rio Pois não, Guilherme, retornou. Caiu a minha internet, eu não sei onde eu parei. Pois não, Guilherme, voltou. Vai lá. Então, quando a gente traz essa questão da pesca para a conservação, a gente não pode deixar de conversar sobre essas categorias que existem, né? A espécie nativa, pessoal, é aquela espécie que há milhões de anos evoluiu dentro daquela determinada bacia hidrográfica. Ela é originária daquela bacia hidrográfica. Quando entra uma espécie de uma bacia hidrográfica para outra bacia hidrográfica, seja do mesmo país ou de um outro país, nós já chamamos como espécie E quando essa espécie exótica começa a competir com a espécie nativa, seja por alimento, seja por espaço
reprodução, seja lá o que for, e causam um impacto em cima dessas populações, ela passa a ser considerada espécie exótica invasora, né? Isso é um problema muito sério, porque dentro dessas 167 espécies que existem na Bacia do Paraíba do Sul, 37% são de espécies invasoras, ou seja, 62 espécies são invasoras. Isso é um problema muito sério, né, a ponto de diminuir tanto a população de determinadas espécies, como a da piabanha, como do surubim do Paraíba do Sul, como da grumatã, delas entrarem no quadro de ameaçadas de extinção. Então, aonde que eu quero chegar? Né? Considerando que o conceito da pesca esportiva é aquele que o pescador se diferencia do amador, porque ele passa a soltar todos os seus peixes, como que a gente consegue encontrar um meio termo, sabendo que o peixe mais esportivo da Bacia do Paraíba do Sul, né, aquele peixe que todo pescador sonha em pescar, é o dourado e o tucunaré, mas que esses são exóticos invasores. Como que a pesca esportiva está lidando com esse conceito dentro da Bacia do Paraíba do Sul? Bom, Guilherme, essa pergunta aí você quer botar a gente contra a parede, né? Mas é tranquila. Eu entendo o seguinte, primeiro ponto, Guilherme, o pescador esportivo, ele tem que ser uma pessoa consciente e ele tem que ter parâmetros éticos, entendeu? Visualizar, contextualizar e estar integrado com as questões de conservação ambiental e, principalmente, ele tem que estar alinhado com a parte científica e com as legislações. Não adianta nada Marcelo adorar fisgar um tucunaré, um dourado, se Marcelo não segue a legislação que é concebida, né, teoricamente, né, deve ser concebida a partir de um estudo técnico-científico, entendeu? Então, a minha linha de conduta, ela não está muito correta, porque eu estou fugindo de parâmetros éticos. Eu não posso contemplar e fomentar uma espécie exótica invasora dentro de uma outra bacia, onde existem espécies nativas que podem sucumbir diante delas, que é o que acontece. Então, eu acho que é o momento da gente parar para refletir sobre determinados conceitos, parâmetros éticos. No Brasil, digamos que um código de condutas para pesca esportiva ainda está caminhando a passos lentos, nós vamos chegar lá, já demos o pontapé inicial, entendeu? E temos, porque nós somos a ponta, nós interagimos com a ponta, né, com as comunidades e tudo. Então, a gente, municiado da legislação e do estudo técnico-científico, a gente tem que seguir isso daí e adequar essa realidade lá na ponta. Então, só para o pessoal poder participar, eu tenho visto algumas perguntas. Quem quiser fazer pergunta, é legal mandar para a gente, que a gente vai respondendo, né? Só para vocês terem uma ideia, na década de 50, né, foi 1947, o governo de São Paulo introduziu em São Paulo o dourado, né, retiraram de uma bacia hidrográfica do Paraná e soltaram em São Paulo. E foi muito bem sucedido. Né? Então, problemas, né? Porque quando uma espécie invasora entra no ecossistema, ela não evoluiu naquele ecossistema. Ela não tem o seu predador natural bem definido, os parasitas não são bem definidos porque não coevoluíram com essa espécie. Então, na natureza, existe uma coevolução entre as espécies. Elas desenvolvem juntas, as suas linhas evolutivas caminham de mãos dadas. E aí vão mantendo o equilíbrio. Aquele conceito que nós aprendemos no colégio, na faculdade, das relações harmônicas e desarmônicas, né? Nesse caso é de predador e presa. Isso acontece
né, há milhões de anos, ao ponto das populações caminharem juntas, né? Então, é uma regra geral, que o predador, ele nunca está em maior quantidade, ele está sempre em menor quantidade, né? A gente não vê naquelas paisagens africanas mais leão do que zebra, né? Tem que ter muito mais zebra, búfalos, quinus, do que leões, do que os carnívoros. E debaixo d'água é a mesma coisa. Então, voltando ao assunto do dourado, quando ele foi introduzido em 1947, né, é um bicho que na natureza ele demora 2 anos para chegar na fase reprodutiva, em média. Eles estavam acompanhando e a agência de pesquisa lá identificou e planilhou e apresentou o seguinte gráfico, que em 1950 a população de dourado era pequena e a população de piabanha era muito superior, por exemplo, assim como dos piaus e dos outros peixes com valor comercial. 1 ano depois, a população de piabanha decresce e o do dourado sobe radicalmente. E aquele peixe que era o 4º peixe mais pescado da bacia, a piabanha, passa para o quadro de ameaçada de extinção há pouco tempo. Daí vem o nosso trabalho de recomposição. Então, isso eu estou falando do impacto na biota aquática, nos cardumes dos peixes. E esse impacto se sobressalta quando nós falamos o seguinte: qual o impacto desse peixe na comunidade pesqueira, em cima do pescador artesanal, que é aquele pescador que vive exclusivamente da pesca? Já é sabido, né? Nós fizemos um estudo que demonstrou isso, que o nosso pescador artesanal, ele utiliza o apetrecho de rede de pesca. E o dourado não é um animal que cai na rede de pesca, porque não se pode botar rede de pesca em canal, né? Então, o pescador, o foco dele são os peixes de baixa nível trófico, como os cascudos, que fuçam fundo, né? As corimatãs que fuçam fundo, as traíras que ficam no fundo, e aí eles não conseguem pegar o dourado. Em contrapartida, o dourado preda esses peixes, que acaba que diminui a população dos peixes, gerando desequilíbrio. E quem acaba perdendo é o pescador. Uma vez ou outra, o pescador pesca o dourado. Mas eu dei essa volta toda para chegar a uma pergunta que é muito interessante, né? Que é: quais medidas nós poderíamos tomar, tendo em vista que existe um princípio, né, da legalidade que fala o seguinte: espécies invasoras, uma vez pescadas, não podem retornar para o ambiente natural. O setor elétrico utiliza muito essa lei, né? Porque quando ele vai fazer a transposição, tira o peixe de debaixo da barragem para jogar rio acima, quando ele está fazendo a hidrelétrica ou fazendo o manejo de comporta, espécies invasoras não podem retornar ao rio. Eu vi que entrou o Vitinho aqui, o Wagner, eles podem falar melhor sobre isso. São companheiros nossos de monitoramento de ictiofauna, eles podem falar um pouquinho mais sobre isso. Vitinho, manda uma pergunta sobre isso ou uma resposta mais clara. E aí, nós voltamos para o assunto do dourado. O que nós podemos fazer para ajudar a manter uma população que seja bom para a pesca esportiva, que seja bom para a pesca artesanal, né? E traga receita para ambas as partes. Em países organizados, como nos Estados Unidos, né, em determinadas áreas africanas, já se sabe que existe uma capacidade de suporte, ou seja, aquela capacidade que o ambiente consegue manter em equilíbrio as populações. Porque existem muitos estudos. Por exemplo, a indústria da caça dos Estados Unidos é fabulosa. Quem já esteve lá, né? Você entra numa loja de artigos esportivos e de caça, você vê de AR-15 até fuzil, não sei lá o quê, mas voltados para a caça.
porque eles sabem que naquela temporada você pode matar 5.000 veados. Não mata 5.001 que você vai preso. Então sabe que pode abater tanto. Para isso tem uma licença que é cara, você paga a licença e essa licença ajuda a custear todos os estudos, né? Mas aqui a gente não tem nada disso, né? Aqui a gente ainda vive numa situação que o país desacredita na ciência e aí fica uma coisa complicada, né? E aí fica essa desordem generalizada. Então, Marcelinho, na sua concepção híbrida, né, de pescador esportivo e pescador científico, onde que a gente encontra uma linha mediana para que a gente traga o desenvolvimento para uma região tão carente como a Noroeste Fluminense? E detentora do peixe mais esportivo do planeta, né? Olha, Guilherme, eu bato na tecla do seguinte. Primeiro ponto, nós temos que ter marcos legais. Nós temos que ter legislação para isso. Diante disso, essas leis fundamentadas em cima das pesquisas científicas, estando devidamente alinhadas, eu entendo, não é? Eu entendo que você tem que chamar para sentar à mesa as devidas competências, né? Quem promove o marco legal, quem faz o estudo técnico-científico, quem é o gerador de recursos para a região. A pesca esportiva, ela pode estar diretamente inserida aí, né, em função do turismo, né? É um turismo muito forte hoje no mundo, e ela já foi reconhecida no ano passado dentro do Ministério dos Esportes. E quem está na ponta? As comunidades tradicionais. Então, temos que sentar todos e alinhar o discurso, alinhar a conversa, fundamentar os marcos legais, porque, como você bem disse, Estados Unidos é uma grande referência, só que na temporada de caça, os guarda-parques estão em cima. Eles estão lá monitorando, estão trabalhando, tanto é que os recursos gerados, eles são revertidos para o Estado, entendeu? Então, eu entendo que nós temos que trazer tudo isso para a nossa realidade, porque o Brasil é um país muito heterogêneo, as regiões são muito distintas, você não tem como comparar a região do Médio Rio Negro com Paraíba do Sul, com a Bacia do Prata, com Pantanal, com Cerrado, enfim. Então, cada um tem que ter uma realidade e ver a melhor maneira de fazer um alinhamento, além de você preservar, gerando divisa com essa espécie invasora, você criar uma metodologia de abate de X indivíduos durante a temporada e, infelizmente, né, Guilherme, monitorar. Porque as pessoas falam sempre o seguinte, mas aqui, o cara está metendo a rede ali e não pode. O cara está pescando na Piracema, cadê a polícia ambiental? E eu sempre digo o seguinte, a lei existe de preservação? Existe. Fiscalização é uma outra história. São máquinas do Estado. Se o Estado não tem condições de botar 20 fiscais para monitorar o Paraíba do Sul, só tem condições de botar 2, é a realidade do Estado. Entendeu? Mas a lei existe. E nós, como... Pois não. Pode falar. Então, eu observo que na região, né, já começa a ter uma consciência, né, que eu posso falar que é uma consciência ecológica, né? Eu acho que não posso tendenciar para um outro nome, né? Vocês vão até falar, pô, Guilherme, mas você está maluco? Não. Uma consciência que a pessoa não tem um conhecimento sobre ecologia de peixes. Não está muito claro para ele que o ambiente aquático é uma verdadeira matemática, que ela tem que fechar numericamente. Se naquele ambiente só cabem 10 peixes, se você botar mais um, ele não vai sobreviver, porque o peixe precisa dos recursos alimentares, enfim, áreas de reprodução, áreas de berçários, então isso tudo tem que fechar.
Então, quando você pega uma espécie invasora e introduz no ambiente a qual ela não existia, ela vai fazer o trabalho de exclusão. Ela vai excluir o mais fraco. Imagine uma pessoa na cela, né, 10 pessoas numa cela, e só tem um prato de comida, tu põe por debaixo da porta, vai comer só o cara forte, aquele que tem o poder de excluir todo mundo do lado, essa comida é minha. E é assim que fica o ambiente aquático. A piabanha, ela, coitada, ela se dá mal. Ela está no mesmo patamar ali de cadeia alimentar, não tão carnívora, ictiófaga, né, que come outro peixe como o dourado, mas ela também dá suas mordiscadinhas nos peixes. E aí, entre o grandão e o menor, a piabanha perde. E aí a gente vê que esse trabalho genético, né, depois eu explico mais para quem quiser, para tentar aumentar um pouquinho essa população. E aí, quando eu falo dessa consciência que tem crescido na nossa região, já não é difícil de ver aquele pescador parceiro, né, fazendo o seguinte: ele pesca um dourado enorme e não abate, ele solta o animal. Como pega o pequeno e solta o animal. E aí, é um comportamento que merece aplauso? Sim, merece. Né? Mas nós, pesquisadores, quando vemos aquilo, falamos assim, caramba, o peixe que tinha que ser abatido, porque ele não é da bacia, ele voltou para o ecossistema. Agora, e quando o pescador solta, ele está se doando para o peixe. Né? Ele não percebe que o peixe machucou o anzol. Essa questão é irrelevante para a situação. Ele ama tanto o peixe, né? Não é uma relação de amor e ódio, é uma relação só de amor ali do peixe, do pescador. Né? O peixe, coitado, está sendo fisgado. E o pescador, antes de soltar, ainda faz carinho no peixe. Beija o peixe, você já viu isso? De tal é emoção, coração bate, só quem pescou um dourado, de ver aquele negócio dourado pulando, quebrando vara, sabe o que é. Né? Então, como dizer para esse pescador que temos que pensar agora em abater uma quantidade de dourado? Agora, que número mágico é esse? Né? Qual o número ideal que vai satisfazer o ambiente aquático? Isso a gente precisa descobrir. E também a metodologia de chegar junto do pescador e falar para ele, ó, tem muito leão na história, a gente está acabando com a zebra, então a gente vai ter que abater um pouco de leão. Então, isso a gente precisa, né, conversar, trazer mais em discussão. Eu vou propor isso os colaboradores do ICMBio. Tem um aqui que entrou, que é o Alexandre Quirovski, é do ICMBio de Brasília. Nós podemos, depois eu posso trocar informações com ele. Alexandre, se tiver ainda aí, se pronuncie. E também um assunto muito importante que nós precisamos, antes da gente abrir para as perguntas, né, aquele comportamento errôneo das pessoas se organizarem de tal sorte que não fica difícil levantar da noite para o dia 20 mil reais e ir na piscicultura mais próxima, comprar peixes de outra bacia hidrográfica e soltar no ambiente. Né? Como que a gente sensibiliza essas pessoas para que elas não cometam esse crime ambiental, previsto na lei de crimes ambientais? Eu vou falar de uma coisa que realmente, amigos, inclusive, já fui convidado várias vezes a participar e tudo, e não participei justamente, Guilherme. Por que eu não participei? Porque eu estou parceiro do Projeto Piabanha, tive a oportunidade de estar com vocês lá há 15, 16 anos atrás, e eu uni o meu saber empírico, que eu comecei a pescar com meu pai no Paraíba, com 5 anos de idade. Entendeu? Então, eu entendo que eu tenho 2 momentos nessa história. Um momento que eu chego até vocês, através do nosso amigo Felipe Daut, num encontro no Rio de Janeiro, que me levou até você, e eu desenvolvi aí para vocês uma captura no Rio Itabapoana,
há mais ou menos 16 anos atrás, né, de Piabanha para análise de DNA mitocondrial e nuclear, para o professor doutor Alexandre Riosdorf, lá da Universidade de Mogi das Cruzes. Se ele tiver aí, um abraço, professor, né? Faz tempo que a gente não se vê. Então, tem esses dois momentos. Por que eu não participo? Porque eu tenho entendimento que esse processo não é saudável. Mas como que eu soube disso? Só quando eu estive próximo, estou próximo, passei a estar próximo de vocês. Que aí eu passei a ter esse entendimento, que eu consegui unir esse saber com o que eu assimilo da parte científica de vocês. Entendeu? Então, para mim, não existe outra maneira se chamar as pessoas para sentar à mesa e prestar esclarecimentos num encontro, que aí você começa a mobilizar a mente das pessoas, condicionar para essa situação do que o que ele está fazendo é errado. Olha a Lagoa de Cima hoje, está lotada de tucunaré. É um ambiente frágil, você sabe disso, é uma lagoa rasa, onde a fonte da subsistência dessa lagoa, da comunidade artesanal que lá existe, sempre foi do Sairu, e hoje a quantidade de gente que sai daqui de Campos e da região para pegar tucunaré amarelo, que já tem tucunaré com 2 quilos na lagoa, é um troço assim fantástico, que está interligada entre a Lagoa Feia e no Rio Imbé, que é um rio altamente frágil e que guarda uma população especial de Piabanha que você bem sabe. Olha o risco que está correndo. O Vitinho, né, que o Vitinho, técnico da FIPERJ, trabalhou com a gente, trabalhou comigo em campanhas de monitoramento da ictiofauna, enquanto eu estava fazendo seu mestrado. Ele teve muitos problemas, né, com essa situação do dourado, né, com a pesca. Então, ele é uma pessoa que via também percebeu alguns conflitos, né, na região de Santo Antônio de Pádua, né? O Leonardo cita aqui a dificuldade da fiscalização, né? Se o Estado não consegue fazer hospitais, né, que fará fiscalizar, né? A Elis Cabral, ela pergunta no Rio Itabapoana quais espécies que são invasoras. Elis, infelizmente, botaram o dourado lá também. Lá, para você ter uma ideia, né, nós temos um trabalho desde 2008, foi publicado em 2008, Marcelinho ajudou a fazer um trabalho de genética de população, que fala o seguinte, né, porque a gente precisa ir para esses ambientes, coletar os peixes, né, trazer vivo, daí a importância do Marcelo, né, porque ele sabe pegar o animal sem machucar, sem botar a mão, põe no isopor, no barco, botamos numa gaiola dentro do rio, até chegar e tal cara, cortamos o tecido, um pedaço da nadadeira, né, botamos um chip nas costas do bicho para identificar o indivíduo dentro da nossa população em cativeiro, para fazer o exame de DNA, que é feito na Universidade de Mogi das Cruzes, para nós sabermos qual a bagagem genética desse animal por rio. Então, nós temos um carinho muito grande pelo Rio Itabapoana, porque lá conserva uma genética interessante, para que a gente possa fazer cruzamentos direcionados para ter filhotes melhores. Só que lá no Itabapoana tem um problema muito sério com o dourado, está entrando, já entrou, e o problema mais sério com a curimatã, que é a Proquilotes vimboides, que eu não tenho certeza se é invasora ou não, para mim é uma invasora, exótica invasora, que está excluindo radicalmente a grumatã, que é uma espécie ameaçada de extinção oficial, que há 15 anos atrás nós íamos lá, para cada 10 curimatã, nós pegávamos 4 grumatãs. Ou nós tivemos lá, há um ano atrás, você pega 40, 50 curimatãs e só encontra uma grumatã. Então, lá era um grande estoque natural de grumatã. Hoje o bicho está praticamente desapareceu daquela situação.
né? No Brasil tem essa cultura, né, de resolver as coisas sem ter os estudos. Então, vou trazer também um problema que aconteceu lá atrás, no Paraíba, onde o setor elétrico tinha problemas com produção de plantas aquáticas nos seus reservatórios. Eles importaram um peixe, uma tilápia, que come capim, né? E aí ela se proliferou muito. Eles não ficaram satisfeitos e trouxeram da Amazônia a pescada do Piauí, que é o Plagiostis quimatocíssimo, que aí é um carnívoro, só a cara do animal é assim de dente, ó. E aí, para resolver um problema, eles trouxeram outro problema. Mas isso é muito lá atrás, onde não se tinha conhecimento de genética, de estrutura de comunidade, de populações de peixe. Então, era feito assim, a toque de caixa. Mas as coisas não mudaram, né? Hoje, para você soltar peixe, para o piabanha soltar peixe, ele tem que ter um banco genético para soltar o peixe no rio. Ele tem que ter licença para soltar o peixe no rio. Para nós irmos no campo buscar reprodutor, nós vamos com o ICMBio. O ICMBio tem que pedir licença para o IBAMA para emitir uma lei, para emitir uma licença de coleta para que a gente possa ir. Então, isso é uma coisa muito séria quando você solta um peixe no rio. E aí, quem mais perde com isso, pessoal, é a pesca artesanal e a conservação. Deixa eu dar uma olhada se tem mais perguntas. O Luiz Barnabé, que é filho do professor Castilho, um grande amigo, foi meu professor do mestrado, ele fala o seguinte: é um trabalho de formiguinha, mas tem que ser feito, é necessário conscientizar a população de uma forma geral. Isso aí, Luiz Barnabé, esse é o conceito. É amigo do Vitinho também, então vamos lá. O outro falou, o Navarro falou que o dourado fritinho é muito bom, eu também acho. É Léo Navarro. Então, o Alexandre Quiroga, que é do ICMBio, né? Ele é um ictiólogo, né? Fez um mestrado lá em Manaus, com peixes de riacho, então é uma pessoa que entende muito bem dessa situação de peixes. Ele trabalhou com projetos participativos em populações quilombolas, de índios, enfim, enquanto era chefe de parque lá. E ele fala o seguinte, que temos que usar os protocolos participativos, embasados por setores, isso aí. O outro, Leonardo, falando que Jotunaíba, o problema também é enorme com a introdução de espécie exótica, será um tema para o nosso próximo live, né? onde o pesquisador Wagner Leonardo irá participar, falando do Rio São João, o problema que ele viu lá, porque o doutorado dele foi ver como é que se comporta a espécie invasora, né, exótica invasora, que é o tucunaré amarelo, dentro daquela população, aquelas diferentes populações de peixes daquela bacia hidrográfica tão importante, onde tem a piabanha. O Faelo Marques falta esclarecimento, educação ambiental e conscientização. Não, ele pergunta se existe outras espécies de proquilódeos, né, que são os papaterras, a não ser a vimboides e a lineatos. Né? Eu desconheço. Na bacia só tem essas duas. O outro fala que, o Rodrigo, né, como conseguiremos banir a existência do bagre africano no rio Itabapoana? Percebi que ainda existem duas cores de bagre, o amarelo e cinza. Em relação às cores e peixes, está relacionado à coloração da água, né? O peixe tem um poder de modificar um pouco a sua coloração, né? Se ele está numa água muito escura, ele é escuro, está numa água clara, ele é claro. Né? É uma estratégia, né, de sobrevivência do animal. Né? Agora, em relação ao bagre africano, é uma espécie extremamente oportunista, é uma espécie campeã no que diz respeito à falta de oxigênio, a ficar sem comer, né, a estresse hídrico, a seca. Então, é um bicho, quando ele encontra um ambiente que ninguém reconhece,
que nem num ambiente que ninguém o reconhece como uma fauna local, ele se sobressai. Ele tem uma ampla, como posso dizer, amplo aspecto alimentar, ele come de tudo. Tudo que vier na frente dele, ele bota para dentro, que nem o tubarão-tigre. Então, ele se sobressai. Agora, não existe, eu desconheço, uma informação que fala o seguinte, ó, vamos erradicar a espécie de peixe do ambiente exótica do ambiente aquático tal. Eu desconheço. Eu sou testemunha ocular, estive no México, a convite do professor Carlos Palacios, e vi a tragédia que aconteceu lá, que é motivo da nossa próxima live, em relação à introdução de um cascudo amazônico. Teve problema de saúde pública, pessoal, porque o pessoal não identificava o peixe como um peixe comestível, porque ele é cascudo, né? Áspero, um peixe que arrebenta a rede. E lá o pessoal trabalhava com peixe pequeno, com malha fio 0,20. E a rede dos caras é em dólar. E as redes passaram a ser redes descartáveis, porque o bicho arrebentava tudo. E eles tinham tanta aversão ao indivíduo, ao peixe, coitado do peixe, né? Não tem culpa disso, que botaram o nome de peixe-diabo. Num país mais católico do planeta, quem quer comer um diabo? Eu pergunto. E aí os caras pegavam toneladas, eu vi, e jogam às margens. Desce o urubu, o rato, trazendo problemas incalculáveis de saúde pública. Né? Então, eu desconheço, respondendo, Rodrigo, essa parte de erradicar peixes é muito complicado, porque ele já se estabeleceu, né? Ele já se reproduz, ele tem formas adultas, formas jovens, formas medianas, então o ciclo está completo. Então, o estrago já está feito. Existe o princípio da precaução, não soltar o peixe, né? O Kirovski falando que temos que incluir os pescadores profissionais na indústria da pesca esportiva. É uma boa estratégia. O Silveira pergunta se a grumatã é uma espécie nativa do pomba. Sim, ela é uma espécie nativa da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, onde o pomba é um afluente. É um animal foco do nosso trabalho. Nós temos em nosso banco genético muitos indivíduos, né? E estamos fazendo a recomposição. A Marta foi minha companheira de trabalho e enfatiza, a ciência é o caminho, né, do crescimento do país, do crescimento do ser humano. As perguntas aqui, faltam? Não estou conseguindo mais ver as perguntas. Tem mais outras aqui. O Otoni, que foi o vice-presidente do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, e uma pessoa muito militante da conservação, diz o seguinte, ele olha a problemática de uma maneira mais ampla, dentro de 55 mil quilômetros quadrados, que é a Bacia do Paraíba do Sul. E ele fala o seguinte, que esse tema tem que ser discutido dentro da bacia hidrográfica, dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica, porque é um problema que os peixes acabam que são prestadores de serviços ambientais. Né? Então, isso tinha que ser discutido dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Com mais firmeza, né? Com mais afinco, né? Coisa que não é feita. Né? O Leandro pergunta sobre o Rio Paraíba do Sul, sobre o surubim. O surubim era o peixe gigantesco, o maior peixe da Bacia do Paraíba do Sul, capturado em larga escala, hoje, coitado. Ele existe em grande quantidade na estação do Projeto Piabanha, mas quem sabe, né, ele volte a ocupar os rios, né, da bacia hidrográfica, né, graças ao trabalho de repovoamento. E falando uma coisa muito importante, né, onde tem usina hidrelétrica, a fauna
dos peixes migradores desaparece. Então, usina hidrelétrica é uma coisa que impacta muito. E, por fim, pessoal, eu gostaria de convidar vocês a visitar o nosso Instagram, né, entrar na parte da bio do Instagram e conhecer o nosso trabalho do Tem Peixe Marcado na Água. É um trabalho que nós estamos fazendo de marcação dos peixes que nós estamos soltando, da piabanha, a grumatã e o surubim, para conhecermos um pouquinho mais da ecologia das espécies. Então, Marcelo, eu abro para você falar, desculpa ter falado bastante, né? E você faça as considerações finais, e eu desde já agradeço a todos pela participação. E desculpa não poder ter respondido tantas perguntas. Bom, Guilherme, antes de fechar, teve um colega aí que falou para inserir, né, as comunidades dentro do processo da pesca esportiva. E eu quero enfatizar o seguinte: sem a comunidade tradicional, que são os pescadores que conhecem o local, o ambiente como ninguém, dificilmente você consegue implantar, porque eles serão preparados, eles serão capacitados para serem os condutores de visitantes dos pescadores esportivos. Então, a comunidade tem que estar inserida no processo, como é em Barcelos, como é no Tocantins, como é em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, eu defendo isso com unhas e dentes. Bom, nas minhas considerações finais, eu queria mencionar o nome de uma pessoa, conhecido nosso, né, que é o professor Ezequiel Teodoro da Silva. Ele foi o coordenador da Conferência Mundial de Pesca Esportiva no Brasil, nos representou também na Alemanha, e ele tem um livro, Compromissos e Competências do Pescador Esportivo, onde ali, naquele livro, as pessoas vão poder realmente se referenciar, entendeu? Do que é a prática, do que é ser um pescador esportivo, né? E ali ele aplica os conceitos para que essas pessoas possam, a partir de agora, definitivamente entender do processo, que são os parâmetros éticos, onde você evitar matar o animal, que essas ações dependem exclusivamente da gente, né? Nós que somos pescadores. Tem a parte da conservação ambiental, que é você integrar a natureza preservada ou recuperada, porque ali, se você impacta o ambiente, se não, você tira a possibilidade da existência de peixe, você não tem prática de pesca esportiva. Tem a questão dos equipamentos e tecnologia, né? Você tem que saber adequar para cada realidade, para cada espécie, o tipo de equipamento que você vai utilizar, para você minimizar o impacto em cima delas, que é, Guilherme, o que a gente faz na metodologia de captura, que a gente faz com o projeto Piabanha, que fez no PAN, escolher a garateia adequada para minimizar o dano na boca do peixe, evitar manusear o peixe, botar direto na caixa, enfim. Boas práticas, entendeu? Dentro do processo e utilizando a tecnologia. Tem os parâmetros científicos, onde as pessoas têm que buscar conhecimento, né, dos seus hábitos, buscar conhecimento sobre as espécies, Guilherme. As pessoas têm que entender, eu vou para onde? Eu vou para Barcelos, para o Amazonas, qual é a minha espécie-alvo? É o tucunaré-açu? O que eu tenho que levar, né, para diminuir o dano? Diminuir o dano na hora da captura do bicho, na hora que tirar o bicho da água, evitar levantar o bicho na vertical com muita força, entendeu? Para evitar hemorragia interna, procurar botar a mão embaixo da barriga e tal. Pois bem, professor Ezequiel Teodoro, muito obrigado pela ajuda. Guilherme, você, a oportunidade, eu não posso, o que eu posso falar? Você é um irmão, né? Um amigo, a oportunidade de estar junto de vocês durante tanto